A sua Bíblia em Josué, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Então vamos nos colocar de pé então, né? Já que vamos ler a palavra, apenas 5 versículos. Depois a gente dá continuidade em todo o texto. Josué, capítulo de número 6. Quem não achou, é só olhar aqui no nosso monitor, tá bom? Diz assim, ó. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor, edificando as nossas vidas hoje, através desta palavra, para a glória do teu santo nome. Amém. Podeis sentar, meus amados. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre fé, a arma que derruba muralhas. Este milagre, a derrubada das muralhas de Jericó, foi um milagre assim grandioso, milagre muito notório, não só para aquela época, mas até hoje. Ninguém viu nada parecido com o que aconteceu ali. E é interessante que antes de a gente falar sobre a fé, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui sobre os bastidores de um milagre. As coisas que acontecem antes de um milagre. Antes de um milagre, acontece uma série de coisas que nos leva a estar atentos para que também possamos ter como exemplo, para que também possamos chamar ou buscar o milagre para a nossa vida. Então, antes de um milagre, acontecem muitas coisas. Nós vamos pontuar aqui calmamente essas coisas. Primeira coisa é o seguinte: o plano ali para aquele grande milagre, o plano para aquela grande conquista do povo de Deus, era um plano divino. O plano era o plano de Deus e não o plano dos homens. Por que que o caminho do milagre a ser trilhado, ele é dado por Deus? Por que que uma grande conquista, a estratégia de uma grande conquista, Deus não deixa a gente programar? Por que que a gente não pode preparar algo que venha nos fazer vitoriosos? Por quê? Sabe por quê? Primeiramente porque em Provérbios 16, versículo 1, diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é que vem a resposta da boca. Por isso Deus não permite, às vezes, que nós tracemos o plano da nossa conquista, da nossa vitória, mas Ele nos dá o plano de guerra. O plano de guerra vem de Deus. Então, aquelas muralhas ali jamais cairiam
o milagre jamais aconteceria se Josué simplesmente tivesse sentado ali com a sua prancheta, ou sei lá, com a sua pena, né? Ou em uma pedra, ou em uma tábua, não sei, em um pergaminho, e escrevesse um plano para derrubar as muralhas de Jerusalém. Até porque, de Jericó. Até porque já tinha 40 anos que aquele povo estava caminhando. Ali já era um dos últimos atos de guerra para conquistar a terra prometida. Então o que é que acontece ali? Eles levariam centenas de anos para derrubar aquela muralha. Primeiro que o povo de Israel não tinha tecnologia para derrubar muralhas, tais como a de Jericó. Eram homens de mãos limpas no tocante a ferramentas de trabalho, porque eles vinham de uma caminhada. Era um povo nômade. Então, como é que um povo nômade vai carregar maquinário ou ferramentas pesadas? As ferramentas que aquele povo carregava eram ferramentas de guerra, de luta, espada, escudo, flechas, né, arcos, essas coisas. E as muralhas, elas eram gigantescas. A prova disso é que tinha casas construídas em cima das muralhas. Olha, vocês observam o tanto que as muralhas de Jericó eram grandes, não é? Talvez foram centenas ali de anos construindo aquelas muralhas. Como é que chega simplesmente derruba, né? Então, só poderia acontecer se fosse um plano divino. As muralhas que se apresentaram diante do povo de Deus, as dificuldades que aquele povo enfrentara naquele momento, só tinha uma solução: Deus entrar em ação. Só Deus entrando em ação. Então, o interessante é que quando Deus dá um plano para a gente conquistar algo, a gente procura entender pela lógica. E eu te aconselho, não perca esse tempo de tentar entender o plano de Deus pela lógica. Porque plano de Deus só é possível se entender pela ótica espiritual e pela ótica da fé. Você só consegue entender um projeto de Deus pela visão espiritual, pela ótica da fé. Não é como os homens. Lembra que dos homens são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Então não procure entender. Se você observar, quando Deus apresenta aquele plano para Josué, a Bíblia não diz que Josué perguntou nem como e nem porquê. Não. Simplesmente ele pegou o plano de guerra das mãos de Deus, olhou o plano de guerra, leu e passou para o seu comando, os seus exércitos. E partiram para fazer exatamente como Deus falou que eles tinham que fazer. Está entendendo aonde é que nós queremos chegar? Simplesmente faz. Não pergunta nem porquê, nem como, nem duvide no seu coração, porque o Deus que entregou o teu plano, ele já tem o final da vitória em suas mãos, o momento de glória, o momento de alegria, o momento do culto de ação de graça para que você possa festejar. Ele entregou esse plano. E é interessante, então, dizer que a gente não pode, às vezes, pastor, o senhor falou que eu não posso, pela lógica e tal, mas é impossível, então, mas Deus tem que ser glorificado. Deus, ele é aquele que precisa confundir as coisas humanas, não é como os homens, não é pelo poder, nem pelo dinheiro, nem pela força, nem pela capacidade, né? Se você observar, vê aí, meu filho, 1 Coríntios 1:27, Deus, ele confunde os homens, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então é exatamente isso. É para deixar os poderosos confusos. É para deixar aqueles que não confiam em Deus confundidos. É simplesmente fé. A fé é a única arma que você vai usar para derrubar
todos os obstáculos, todas as muralhas que estão diante de você. Essa é a ferramenta. Essa é a ferramenta. Deus te deu a dinamite. Deus te deu o míssil. Deus te deu tudo que você precisa para implodir, para explodir, para destruir, para reduzir a pó toda e qualquer muralha que se põe diante de ti. E essa ferramenta se chama fé. Essa é a ferramenta, essa é a bomba. É isso aí que o Senhor entregou e vai cair. Vai cair por terra. É para confundir. Deus confunde, não é? Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Paulo disse isso, né? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E vai confundir a cabeça de muita gente quando olhar para a tua conquista. A conquista da cidade de Jericó, irmãos, ela ilustra diversas verdades espirituais. A primeira dela é que a fé, né, é a fé que vence os obstáculos. Vamos lá para Hebreus 11. Hebreus 11, 30. Primeiro, né? Hebreus 11, 30 diz o quê? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Aí bastava esse versículo para a gente fechar a Bíblia aqui e glorificar a Deus e dizer, pronto. Isso aqui já é lá em Hebreus. Isso aqui, o escritor de Hebreus já estava explicando que aquele monte de pedra, de cimento, aquele monumento gigantesco caiu pela fé. Pela fé. Um pouco mais de fé e você vai ver muralhas sendo caídas, simplesmente diante da tua presença, assim, ruído, assim, sendo destruído, reduzido a pó. A palavra de Deus diz que foi pela fé. Então eu acredito que aquelas muralhas não caíram por nenhum fenômeno físico, nenhum fenômeno da natureza, tal, tipo como, foi uma coincidência. Às vezes os cientistas querem dizer que foi um terremoto. Né? Não. Então por que o terremoto iria se dar? Simplesmente na hora, no dia, no momento, no segundo que Deus falou, grita, caiu. Não é verdade? Teria que ter mais fé para acreditar nisso do que no milagre que Deus realizou. Vocês terem ideia que a palavra de Deus diz que a fé derrubou aquele obstáculo. Foi a fé. Estou falando para vocês. Vocês já pararam para imaginar, para pensar que poder é esse, que dinamite é esse, que faz uma coisa dessa? Essa mesma arma, e é interessante que ela serve para todos os obstáculos, para todo tipo de problema. Por exemplo, uma fornalha gigantesca, acesa, entra-se, anda-se, caminha-se dentro dela. Uma cova cheia de leões famintos, entra-se, faz um leão daquele deitar, deita na barriga dele e usa como travesseiro. Fé é isso, irmão. Fé é isso. Simplesmente fé. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Por quê? Porque quando foi entregue a ele, ele não duvidou, ele não ficou rindo dentro do seu coração. Ele simplesmente pegou o plano de guerra e partiu para a guerra. Está entendendo o que Deus quer para a sua vida? Simplesmente pega, levanta amanhã, segunda-feira, e vai. Não pergunta como, nem porquê, nem quando. Levanta e vai. Ou vocês viram Josué questionando. Vamos aqui, seguindo. É interessante, a segunda arma aqui usada, ela deve ser espiritual. Mas também ainda vejo 1 João 5,4, meu filho. 1 João 5,4. Vou tentar apressar um pouco mais, né? Porque hoje é Santa Ceia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que derruba muralhas, né? Agora, meu filho, vá para 2 Coríntios 10, 4. As armas usadas devem ser armas espirituais. Não adianta achar que é poderoso o suficiente por causa da sua intelectualidade, ou da sua força, ou do seu poder, ou da sua capacidade. Não adianta. Olha aqui, ó.
Porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? É guerra, é batalha, nós somos soldados. Né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o que eram as muralhas de Jericó? A fortaleza. Eles se sentiam fortes, protegidos, seguros de si. Mas a força, o poder está nas mãos do nosso Deus. O poder, a honra, a glória, a força, a majestade está nas mãos do teu Deus. E você tem tudo isso por causa de duas letras com um acentozinho, né? F, E e o acentozinho. Fé. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Imagina, irmãos, uma ordem dentro do plano de Deus. Eu acho interessante essa ordem, sabe por quê? Porque Deus vai trazer muitas conquistas para muitas pessoas. Mas havia uma ordem dentro daquele plano que o Senhor nos orienta. E ele orientou a Josué. Vá lá para, porventura aí, meu filho, o versículo 10. O que foi que disse aqui? Versículo 10. Né, lá de Josué. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritarei. Você sabia que dentro do plano que Deus tem para a sua vida, há um tempo de se calar? Você não vai falar nada. É tempo de calar. Vai comprar uma casa? Cala a boca. Vai adquirir um veículo? Fecha a sua boca. Vai realizar um grande projeto, alguma coisa? Fale só com Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Você tem vontade de falar desse projeto? Entra no teu quarto, fecha a tua porta após si e fala com teu Deus. Porque o diabo está buscando uma oportunidade para tentar roubar o seu sonho. Então imagina passar 6 dias sem falar nada, porque aqui era 6 dias rodeando a terra sem falar uma palavra. Dá para ver que esse exército era só de homem, né? 6 dias sem falar uma palavra. Misericórdia. Não é fácil. Vocês estão rindo de quê aí? Ailton é maldoso, né? 6 dias, Sueba. Não, agora vocês imaginam, 6 dias. Dava uma vontade de falar alguma coisa. Rapaz, eu estou com uma sede. Nem isso. Josué falou, você não fala nada. Dentro do plano de Deus, Juvenal, tem um tempo que a gente tem que se calar. Para que a gente não dê munição para o inimigo. Por exemplo, você já viu um versículo no provérbio que diz assim: quem parará diante da inveja? A inveja é algo maligno. E tem gente que não consegue realizar porque quando alguém ouve, não, rapaz, isso é besteira, isso não vai dar certo. Aí já coloca. Vocês viram os espias que foram espiar a terra ali? Não, mas tem gigante, é muito grande, nós não vamos conseguir, não cala a boca. Fica calado. O que diz lá em Eclesiastes 3:7? Louvado seja Deus. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Existe o tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. É o tempo de estar calado. No dia que Deus mandar gritar, grita, porque as muralhas vão cair. Mas guarda no teu coração. Guarda no teu coração, porque Deus vai fazer. As coisas impossíveis pertencem a Deus. Quantas vezes na vida, muralhas como as de Jericó se apresentam entre nós e aquilo que desejamos? Quantas vezes a gente se vê em situações assim, a gente olha simplesmente para a dimensão daquilo ali e simplesmente a vontade que dá é de chorar, é de desistir. Mas vai em frente, porque não é aparente, não é aquilo que é aparente. Muitos desistem, igual eu falei, como fazem aqueles espias. Eles também enfrentaram ali em Números capítulo 13, versículo 25 a 29, vamos ler rapidamente, diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias.
E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles de toda a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente, ela mana leite e mel. E este é o fruto, ainda mostraram o fruto. O povo, porém, que habita, olha a conversa deles, nessa terra é poderoso. Poderoso é Deus. Poderoso é o teu Deus, né? E as cidades fortes e muito grandes, forte é a mão do Senhor. Também ali vimos filhos de Anak, os gigantes da época, né? Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, né? Até o 29, né? Eles disseram assim, simplesmente, que era impossível eles possuir a terra que Deus disse que eles iriam possuir. Toda a promessa de Deus, todo o histórico, desde o Egito, o mar se abrindo, as águas se tornando doces, o rio Jordão parando, maná do céu, era só para esse momento. Porque Deus falou, está falado, acabou. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele já disse hoje que muralhas cairão diante de ti. E Deus fala e ele cumpre. A palavra dele não volta vazia. Deus já falou? Descansa o teu coração. Não pergunte como, nem quando. Vai e faz. Aí os espias, irmãos, falaram aquilo ali. Mas é gigante, não sei o que, é difícil. A terra é boa mesmo, Deus não mentiu. Então, se Deus não mentiu sobre a terra, ele não mentiu também quando disse que daria ela para eles. Não é? E aí, o que acontece? Josué e Caleb rasgam as suas vestes e faz calar aquele povo e diz: não desanime o coração de ninguém por causa deles, o Senhor nos colocará lá. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, voltando lá para Josué, meu filho, capítulo 6. De onde estava a confiança de Josué? De quem Josué tinha recebido a palavra? Presta atenção. A palavra fala de um homem, lá em Josué 5, 13 a 15. Vamos ver quem é essa pessoa, esse personagem? Onde estava a confiança de Josué? Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, Josué já estava olhando, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, ou, em outras versões, desembainhada. Tinha alguém ali com a espada desembainhada entregando para Josué o plano. A pessoa que entregou o projeto nas mãos de Josué, o plano, ele estava lá com a espada desembainhada, viu? Já eu te falo para você quem é essa pessoa. Aonde foi que eu parei aqui? A espada nua, né? Sucedeu que, estando ao pé de Josué, Jericó levantou os seus olhos, e eis que pôs diante dele um homem que tinha nas suas mãos uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Agora segura aí. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Já dá para desconfiar, né? Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: o que diz meu senhor ao teu servo? Eu quero segurar aqui duas coisas. Primeiro, ele aceitou a adoração. Então quem era que estava lá? Quem foi que entregou o projeto para Josué? Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê na Bíblia que um homem se prostrou e adorou um anjo e ele aceitou a adoração, esse é Jesus Cristo. Porque quando se prostrava diante de Miguel, de Gabriel ou qualquer outro anjo, ele diz: levanta, porque também sou homem. Somente a Deus adorará. Então era Deus, era Jesus Cristo que estava ali. Foi Jesus que chegou e entregou o projeto para Josué. E é interessante que quando Josué chega e diz assim, cadê no versículo anterior? Nós lemos: que diz meu senhor ao teu servo? Pronto. E falou o quê? Senhor,
Nesse momento em que Josué diz, Senhor, o que o Senhor diz para mim? O que é que tu queres que eu faça? Josué se despiu de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, de tudo. E simplesmente pegou o plano de Deus e falou, Senhor, me dê o teu plano para a minha vida. O que diz meu Senhor ao teu servo? O que é que eu devo fazer? Qual é o plano para a derrubada das muralhas que estão ali diante de nós? Foi que Jesus... Porque isso aqui é anterior ao capítulo 6. Quando Josué pergunta para Jesus Cristo o que é que ele vai fazer, Jesus vai e fala para ele, vocês vão odiar a terra. Vocês vão... Foi Jesus. Jesus falou para Josué, vocês vão ficar calados. Olha os 6 o que é que diz. O que é que Jesus... Quem falou essas palavras foi ele. Ora, versículo 5. Não, versículo 4, 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, quem estava falando isso? Jesus. Rodeareis a cidade cercado, uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão a buzina. Até o número de sacerdotes Jesus escolheu. Se Josué fizesse 6, estava errado. Se fosse 8, estava errado. Foi Jesus que levou 7. Jesus deu o plano de guerra completo para Josué. E será que tocando... E olha quem confirmou isso aqui, pela fé. Será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo vai gritar, com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo. Quem falou que o muro iria cair abaixo? Jesus Cristo. Pastor, eu quero que o Senhor seja mais claro, porque ali diz que é um príncipe do exército de Deus. Então tá, vá para Salmo 24, versículo 10. Salmo 24, versículo 10. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, é ele. O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. A Bíblia está dizendo que era ele que estava lá com Josué. Você entendeu aí, meu filho? Era Jesus e Josué conversando ali. Quer ver ainda em Salmo de número 46, versículo 7? Se não confirma a mesma coisa, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diz que ele é que é o Deus dos exércitos. E ele mesmo diz, eu sou, para Josué, o príncipe dos exércitos de Deus. Jesus falou para Josué, eu sou o comandante, o general dos exércitos do céu. Quando Josué pergunta, tu és um deles ou é dos nossos? Quem és tu? Eu sou o príncipe dos exércitos do céu. Jesus Cristo, gente, era Jesus que estava lá. E agora você quer uma surpresa? Ele está aqui. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, isso é grande. Isso é glorioso. Ele está aqui. Pastor, diz isso na tua palavra. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Jesus está aqui. O príncipe dos exércitos dos céus está aqui nessa noite. Você pode aplaudir a ele? Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Nota-se como Josué reconheceu o principado. No versículo de número 14, 5:14. 5:14. Josué 5:14. Disse-lhe então, não mais agora, como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou e adorou com o rosto em terra. É assim que se faz quando chega diante do príncipe dos deuses dos exércitos. Se prostrou, ele adorou, não tinha como dar errado. Um verdadeiro adorador. Um adorador. Gente, olha, o que Deus procura na terra? O que diz lá em João 4, né? Versículos 23 e 24, diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Vamos lá, João, não está aqui não, mas está ali, ó. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. E agora o 24 diz, e Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A única coisa que Deus procura é adorador. Você já viu Deus procurar alguma coisa? Deus só procura, está lá no versículo 23, que Deus procura verdadeiros adoradores.
Já pensou? O Senhor olhando, porque Ele está aqui nessa noite, Ele olha, ali, ó o adorador, ó o adorador ali, ó o adorador ali, ó. Aí você se prostra e adora a Deus. Imagina o que vai acontecer na sua vida, irmão. O milagre. Uma adoração particular de Josué. É interessante que ali só estava Jesus e Josué. A Bíblia não fala de mais ninguém. Então, o que acontece ali? Uma adoração em particular de Josué tornou-se em uma grande vitória pública. O mundo todo viu a resposta de uma adoração em particular, senhor. O mundo inteiro até hoje fala o resultado de uma adoração particular. Uma adoração em particular, em segredo, tornou-se em uma grande vitória pública. Entra no teu quarto, fecha a porta após si e põe o teu rosto no pó, se humilha e você vai ver o Senhor te exaltar. Tem um povo que prega por aí que diz o seguinte: mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mentira. Esse versículo não existe. Mas eu cansei de ver os humilhados serão exaltados. Não. Tem gente que é humilhado até a morte, nunca vai ser exaltado. Sabe por quê? Porque ele não se humilha. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Não é os humilhados, não é o que se humilha. Vocês estão entendendo? Se humilha. Põe o seu. Olha, eu vejo conquistas na presença de Deus, que reis entraram diante de Deus. Por exemplo, você vê que não foi Jeremias que pecou, não foi Daniel que pecou, mas na oração de Jeremias e de Daniel, ele entrava diante de Deus e dizia: Pai, perdoa os nossos pecados e o pecado deste povo, perdoa-nos. Você viu Abigail salvou toda a sua casa da morte, porque o seu esposo, né, um homem maligno, colocou a perder tudo ali. Ela corre na frente dele, de Davi, e se humilha e diz: minha seja a transgressão, perdoa. Se humilha. Aí Davi diz: se tu não tivesse humilhado, eu ia matar tu e tua casa e todo mundo. Labão era um ímpio. Então, se humilha, se prostra. Uma adoração de Josué ali particular em Deus. Jericó, irmãos, era uma cidade fortíssima, não tinha como cair. Era centenas de anos, não ia. A única arma mesmo era a fé. Tinha que ser dessa forma. Então, quando Josué pergunta a Deus o que fazer, o Senhor diz simplesmente o seguinte: faz simplesmente isso aqui. Não, nada comum. Ninguém nunca tinha derrubado nada. Então, ao confiar no plano de Deus ali, no plano do Senhor, Josué coloca a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor. Era um ato totalmente de fé. O que o Senhor está dizendo para nós hoje? A muralha vai cair, mas a única arma de derrubar essa muralha é a sua fé. Né? Por quê? Porque, irmãos, Jesus não poderia chegar ali, Rafael, e dizer o seguinte: cai muralha agora. E as muralhas poderiam cair, não poderia? E o povo entrar e conquistar, não poderia? Deus não poderia fazer isso? Jesus tem poder, não tem? Mas aonde estaria o ato de fé para provar que aquele povo acreditava em Deus? O ato de fé estava em obedecer à ordem do general dos generais dos exércitos de Deus que estava ali. A ordem era essa. A ordem era o povo obedecer à palavra de Jesus Cristo e simplesmente fazer o que Jesus ordenou. Se Jesus cria um terremoto e derruba onde estava o ato de fé, Jesus quer um ato de fé. É ato de fé, não adianta. Onde estaria, o ato de fé do povo de Deus? Eles tinham, irmãos, era que caminhar 7 dias, tocar a trombeta e depois gritar. Este era o plano de guerra de Deus. Só assim as muralhas cairiam, não adianta. Deus já falou hoje o teu plano. Entra no teu quarto, fica ligado, porque o Espírito de Deus já falou e está falando. Entra no teu quarto, fecha a porta após si, né? Ora ao teu pai,
que está em oculto, o teu pai que vem em oculto, ele te recompensará. Se humilha. Se humilha. Está em humilhar. Deus está falando conosco. Não é os humilhados serão exaltados. Não fala mais esse versículo, não tem. É aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Então, no último dia, eles tiveram que rodear a cidade 7 vezes. Espera aí, já tinham rodeado todo dia uma vez. No último dia, dobrou. 7 vezes. É cansativo. Sim. Deus nunca disse que seria fácil. Jesus, quando dá a carta, o plano do evangelho para mim e para você, ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições. Mas estou de bom ânimo. Eu já venci esse mundão aí, já derrotei por você, eu te amo. Eu te amo, já te dei essa vitória, é tua. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus nunca falou que seria fácil, né? Não é fácil. Ele simplesmente nos orienta a ter bom ânimo. Bom ânimo, bom ânimo. Crê no Senhor. O povo creu. Aquela multidão de gente, na Bíblia diz que ninguém questionou nada. Obedeceu. E Deus cumpriu o que disse que faria. Vamos ver o versículo 20? Já estamos encerrando. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou. Esse dia tinha mais gente, né? Esse tinha outro tipo de gente. E o povo, com um grande grito, e o muro caiu abaixo, como Jesus falou, né? E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, conquistaram a cidade, e foram destruir muralhas. Grande foi a conquista do povo de Deus. Grande será a tua conquista. Porque o Senhor teu Deus já entregou em tuas mãos. Já prestou a palavra que Jesus fala para Josué? Josué, eu entrego Jericó em tuas mãos. Servo do Senhor, o Senhor entrega a tua vitória em tuas mãos. Amém. Está em tuas mãos. Vamos colocar de pé.